Oi, gente linda. Esse é o canal Mania de Livro. Eu sou Sidney Grassman e hoje, 29 de maio, é o dia de falarmos sobre esse livro, o livro do mês para maio, a 13ª história de Diane Satterfield. Antes de tudo, se você está passando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, por favor, inscreva-se, isso ajuda muito o canal. Esse livro tem 431 páginas, foi traduzido por Léa Viveiros de Castro e André Pereira da Costa. Foi publicado em 2006 nos Estados Unidos. Chegou ao Brasil em 2007, essa minha edição é a de 2007. E Diane Satterfield é inglesa e não há muitas informações sobre ela. Acho que ela é uma pessoa mais ou menos reservada, ela é essa pessoinha aqui, uma senhorinha muito simpática. Ela estudou francês, estudou literatura francesa, morou vários anos na França, escreveu 3 livros, porém aqui no Brasil nós temos apenas a 13ª profecia, a 13ª história. Este livro é um livro que tem assim um formato até bem interessante, mas que não é exatamente uma novidade no mercado literário, né? Que é aquela coisa da mulher mais velha que se abre, que conta a sua vida para a mulher mais jovem. A gente já viu isso em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Nós temos a história de Vida Winter, que é uma escritora famosíssima, muito importante na Inglaterra. Inclusive, eu achei meio exagerado o que foi dito sobre os livros, sobre o estilo, sobre Vida Winter. Vida Winter, ela seria assim, mais ou menos como se Clarice Lispector estivesse viva, caminhando entre nós. As pessoas tinham muita curiosidade sobre ela, sobre a vida dela e sobre os livros dela. E o que eu achei meio exagerado foi assim, ai, que ela, por exemplo, ela só vendia menos do que a Bíblia. Então ela vendia mais que Shakespeare, Agatha Christie, e mesmo a respeito da Bíblia havia certas dúvidas. Provavelmente ela era até mais lida do que a Bíblia, né? Isso foi dito aqui no livro. Uma liberdade da autora, tudo bem, é ficção, mas eu achei isso meio exagerado, meio desnecessário, né? E considerando alguns trechinhos dos livros da vida que são colocados aqui, ela não é isso tudo. É uma escritora até bastante rasa, mas isso não tem a menor importância, né? O caso é que ela era, vamos dizer, uma espécie de superstar da literatura. Era como se tivesse Virginia Woolf, ou Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, assim, caminhando entre nós. Isso suscita uma certa curiosidade, porque as pessoas sabem que, ainda mais na Inglaterra, que as pessoas leem bem mais, as pessoas sabem quem ela é e têm imensa curiosidade sobre ela, e para ajudar, ela é extremamente mentirosa, né? Vida, ela deu várias versões falsas de si mesma. Ninguém sabe direito quem é essa mulher, porque ela mentiu muito. Ela é adepta do fake news. E ela escreveu um livro, certa feita, que se chama. Agora eu tenho que olhar aqui. Mas eu acho que são 13 histórias de transformação e desespero. Só que quando o livro foi impresso, editado e tal, não chegou a ser lançado no mercado. De repente, eles perceberam que havia 12 contos e não 13 contos naquele livro, que se chamava 13 Histórias, né? E imediatamente, mais uma liberdade que a autora tomou é que não tem muita verossimilhança, né, gente? Porque qual é a editora que vai cometer uma gafe dessas? Mas enfim, eles então recolheram todos os exemplares, exceto um. Esse um foi parar em uma livraria que é do pai da outra personagem central, Margaret Leah, a biógrafa de Vida Winter, né? Então esse livro vale milhões, porque ele é o único que restou de uma leva toda equivocada de livros que foram recolhidos. Então ele se tornou uma raridade. E é por isso que o título é a 13ª história, porque agora Vida está disposta a contar
a 13ª história, para Margaret Leah. Nós temos então duas personagens centrais, uma jovem e outra idosa, e a jovem ouve e anota aquilo que a idosa tem para falar. Né? Inclusive, eu fiz muitas anotações aqui e eu coloquei que esse livro ele iniciou no formato de blog, isso por volta de 2005, no início do século XXI. E me ocorre que o blog, que ainda hoje existe, ainda hoje é utilizado, eu mesmo já tive, que me ocorre que o blog não deixa de ser o folhetim da era atual, né? Em, no século XIX, muitos livros eram editados e publicados sob o formato de folhetim. A Escravizaura, Senhora de José de Alencar, diversos livros daquela fase romântica aqui do Brasil e também na Europa. Se eu não me engano, Madame Bovary, né, eles, antes de se tornarem realmente livros, eles eram folhetins, pedacinhos, suplementos que apareciam nos jornais, porque isso se prestava a dois serviços. Obrigava a pessoa a comprar o jornal e estimulava a leitura, né? Muitos compravam o jornal apenas por causa do folhetim. De uma certa forma, o blog também é um pouco isso, né? Então, a Diane Satterfield publicou inicialmente a 13ª história, aqui estão vários livros da vida, aqui está o nome dela, Vida. O primeiro dá até para ler o título, Nenhuma Coisa Nem Outra, uma coisa meio shakespeariana, assim. Ela publicou a 13ª história no formato de blog, as pessoas gostaram muito, houve um grande interesse, né, porque ela publicava de pouco em pouco, e uma editora se interessou de verdade, e ele se transformou nesse livro, foi traduzido para diversos idiomas, inclusive português, e a BBC levou para a televisão com a Vanessa Redgrave no papel de Vida Winter. Mas isso não veio até nós, eu não assisti. Eu anotei aqui, fiz muitas anotações, anotei aqui que esse livro pode ser considerado um romance gótico moderno, porque existe uma grande influência do goticismo nesse livro, né? Quem já leu Anne Rice, a Jane Eyre, da Charlotte Brontë, alguns livros da Jane Austen, sabem o que é o goticismo, né? O Morro dos Ventos Uivantes, que é um exemplo muito clássico disso, né? Aquele romance meio sombrio, eu até coloquei. Uma outra classificação seria um experimento de goticismo, porque ele se presta a diversas nuances de outros tipos de romance, além do goticismo. É aquele romance meio sombrio, que possui elementos muito característicos, eu até coloquei aqui. Uma espécie de horror que apresenta cenas lúgubres, mansões mal afamadas, personagens densos, melancólicos, depressivos às vezes, situações desagradáveis do ponto de vista da moral, como por exemplo o incesto, a loucura, né? Jane Eyre, pessoas trancadas no sótão, aquela coisa toda. Famílias decadentes, incêndios, tempestades, e eu coloquei. Esse livro apresenta tudo isso. Ele tem tudo isso, inclusive vida é produto de um incesto. Incesto, certo? Incesto. Esse livro aqui, ele foi comparado, agora eu não lembro quem é que fez essa comparação, ele foi comparado com o livro da Dona Tartt, né? A História Secreta. Sobre isso eu discordo totalmente. Dona é dona, por favor, não vamos cometer heresias. Não, 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 não posso aceitar. Não vi nada. São duas mulheres bem diferentes, nada a ver mesmo. Né? Mas respeito o ponto de vista de cada um. Eu não enxerguei Dona Tartt nesse livro de maneira nenhuma. Né? Mas a gente percebe, por exemplo, Jane Eyre, A Outra Volta do Parafuso. Ela mesma cita esses livros todos. Ela cita. É um livro sobre livros, porque de quando em quando alguém cita um livro
que tem as suas ramificações no goticismo, como Rebeca, O Morro dos Ventos Uivantes, A Mulher de Branco, e por aí vai. Essa história se inicia com Margaret Leah, que é uma moça que no começo eu pensei que fosse extremamente ajuizada, extremamente sensata, mas ela não é. Ela é bastante neurótica, tem um pezinho no drama, e de vez em quando ela se torna até meio chata, viu, gente linda? E ela está subindo para o seu prédio quando ela vê na escada um envelopezinho e é uma carta de nada menos do que Vida Winter. Vida Winter, então, convida-a para escrever a sua biografia. Ela logo se pergunta, mas por que eu, uma pessoa tão singela? Porque Margaret escreveu, ela é apaixonada por biografias, apaixonada. E ela escreveu, de fato, a biografia de dois irmãos gêmeos e foi publicado. A própria Margaret, ela teve uma sequela muito grande, porque ela tinha uma irmã siamesa. Quando ela nasceu, as duas meninas gêmeas siamesas, evidentemente eram grudadas, Margaret e Moira fizeram a cirurgia para separá-las, Moira não sobreviveu, Margaret carrega uma espécie de sentimento de subtração, né? Como se ela estivesse incompleta. Aqui há um certo exagerismo, assim, como se Margaret não pudesse ser feliz porque sua irmã Moira, recém-nascida, faleceu, né? A Diane Satterfield, ela é uma autora um pouco exagerada. Então nós temos aqui duas narradoras na primeira pessoa, elas se revezam para narrar a trama. De vez em quando Margaret conta a história do ponto de vista dela, a partir daquilo que ela está ouvindo de vida e também as observações que ela mesma faz acerca de si mesma, acerca da história de vida. Vida é uma grande mentirosa, todos sabem que Vida é muito mentirosa. Margaret não confia inteiramente em Vida e sai pesquisando tudo aquilo que ela fala. Mas sai pesquisando onde, quando, como? No Google? Negativo. Qualquer um de nós pesquisaria onde? No Google, claro. Mas Margaret apela para almanaques, coisas que já estão ultrapassadas, né? Almanaques, os almanaques da Inglaterra que trazem os membros da nobreza, porque a família de Vida é de origem nobre. E, e também não se usa celular, também quando ela quer escrever alguma coisa, não se usa e-mail, nem computador, nem tablet, ela escreve através de cartas. Então, a gente percebe que é um romance atemporal. Diane Satterfield está usando o tempo como uma matéria-prima desconhecida para o leitor. É impossível saber de que época elas estão falando. Qual é a época em que Margaret está viva, ouvindo Vida, e qual é a época ainda mais remota de Vida, considerando que no tempo em que Margaret está ouvindo, Vida já deve ter cerca de 80 anos. Então, assim, é impossível imaginar qual é o tempo dessas duas mulheres, qual é o tempo dessa narrativa. É uma narrativa atemporal. E mesmo o espaço também, a gente sabe que é na Inglaterra, né? Mencionam Londres, os hábitos dos ingleses, os nomes próprios são ingleses, mas também é uma Inglaterra meio vaga. Quase que você poderia situar essa trama em qualquer parte do planeta, né? Só sabemos que é na Inglaterra porque aqui e ali elas dão pistas. Eu achei muito interessante a forma como Diane Satterfield lidou com o espaço e com o tempo, que são aspectos muito importantes dentro de uma narrativa. Bom, eu até coloquei, o tempo é um recurso muito interessante nesse livro, porque não sabemos ao certo qual é a época em que Margaret ouve a história de Vida. Quando a narrativa vai para a história de Vida propriamente, é Vida quem assume a primeira pessoa, né? E aí nós vamos descobrir que Vida, que a princípio ela vai contar a história dos irmãos, Isabelle e Charlie, que são pais dela. Sim, eles são irmãos, né? E houve então aquele escândalo. Eles viviam em Angelfield, que era uma cidadezinha minúscula,
inglesa, extremamente puritana. Então eles, né, é tudo muito exagerado. Esses dois irmãos, Isabelle e Charlie, eles têm um romance, mas ela consegue casar com outro rapaz, mas logo fica viúva, e aí nascem as meninas, as gêmeas, Adeline e Emmeline. Elas são, assim, um verdadeiro susto, personagens extremamente densas, góticas mesmo, são um bom exemplo para o goticismo. E aí acontecem N e N coisas, né, só lendo o livro para desbravar. Esse livro ele traz assim uma espécie de caos, né, que vai sendo ordenado aos poucos, e quando você pensa que está tudo ordenado, sobrevém um novo caos, né? O leitor tem que estar sempre escarafunchando para ver onde está a verdade, porque a verdade nesse livro ela resvala, né? Uma hora você pensa que é de um jeito, daqui a pouco é de outro. É um livro que tem pontos fortes, pontos fracos, de vez em quando a narrativa ela se arrasta. Eu passei raiva lendo esse livro, passei raiva. É um livro de 431 páginas, não é um livro tão grande assim, então, também não é tão pequeno, mas eu demorei mais do que o necessário, porque havia momentos em que eu simplesmente não quereria estar lendo esse livro, e só o fiz pelo meu compromisso com o canal, né? Aos pouquinhos, a história de vida, que naturalmente eu não vou contar, ela vai fazendo sentido. Vai fazendo sentido. Margaret vai anotando. A princípio, a relação entre as duas mulheres é muito tensa. A vida é muito mal educada, né? Uma pessoa rabugenta. E ela vai abrindo certos segredos para Margaret. Margaret é uma excelente ouvinte, né? Alguns personagens são assim. Eu até coloquei aqui. Alguns personagens são assim, até de uma certa forma líricos, né? Como é o caso da senhora Love. Olha o nome que é adequado. Então essa, ela é tipo uma fadinha, vive no bosque fazendo tricôzinho. Ela encontra um bebê na soleira de sua porta, tudo muito assim, meio que palavra que eu uso? Não sei, gente, uma coisa meio assim. Eu achei meio estereotipado, mas é fofo, é fofo. É Aurelius, que depois se torna amigo de quem? De Margaret. E aí ele vai fazendo sentido na trama. Outra personagem que é importante na trama é Esther, uma governanta. Quando Esther apareceu, o livro começou a ficar bom. Bom mesmo. Mas aí, primeiro eu tive que amargar umas 110 páginas de puro arrastar-se. Mas aí Esther aparece na trama e ela meio que ajeita tudo, inclusive a trama, né? Porque ela começa a pôr ordem na casa. E ela desafia as meninas. Ela é um pouco engraçada. Porque as meninas não respeitavam nada nem ninguém. E Esther conseguiu dobrar as meninas, né? Emmeline e Adeline. Aí vem também o jardineiro, que é um personagem interessante. O ajudante do jardineiro. As meninas se apaixonam por ele e é muito estranho, porque elas não sabem administrar sentimentos. Elas são extremamente, quase como que bichinhos do mato, porque o pai é uma pessoa meio psicótica, a mãe era totalmente psicótica, o pai é muito depressivo, vive trancado no quarto. O pai, que eu estou falando, é o tio delas, né? A mãe também, a mãe acaba internada no manicômio. Então, assim, é uma obra que. Ah, também fiz uma anotação assim, aqui sobre criptosafia, que eu não sabia que existia. Então, foi mencionado isso aqui, que é uma língua que só os gêmeos têm. Já ouviram falar nisso? Criptosafia. Só os gêmeos têm uma língua que só eles entendem, com direito à gramática, sintaxe, tudo que você imaginar. E eu pensei, não, Diane Satterfield viajou, né? Inventou alguma coisa, fui pesquisar, não é que isso existe? Isso existe. Como que os gênios conseguem organizar todo o seu léxico e formar essa língua? Não sei, mas eles conseguem. Não são todos os gênios que têm isso, mas há muitos casos e casos que foram estudados, inclusive pelos linguistas.
né, que é a chamada de linguagem gêmea. E a partir daqui, eu acho que eu não devo contar mais nada. É um livro que não vai agradar a todos, certo? Não vai. Vai agradar um certo tipo de leitor. E eu não sei se é o seu caso, né? Então não é um livro que eu vou ficar sugerindo. Eu posso dizer que houve momentos em que eu passei raiva, momentos em que eu odiei, que eu pensei, meu Deus, é mais um livro que eu não gosto, né? E em outros momentos o livro me cativava e eu queria chegar logo em casa para pegar o livro, tá? Um livro que me dividiu um pouquinho. Na semana que vem, dia 5 de junho, nós faremos então comprinhas do mês. Sim, sim, comprei demais, ponto final. E no dia 19, o livro de junho. Que, gente, esse já estou na página 55 e não vou dormir sem ler até pelo menos a página 65 hoje. É um livro muito bom, é sobre o Holocausto, uma ficção histórica de Panjanov, A Mulher com a Estrela Azul, a história de uma família que vivia no gueto em Cracóvia em plena Segunda Guerra Mundial, né? E a personagem Sad, que é judia, ela acaba sendo amparada, auxiliada pela personagem Ela, que é cristã. Eu acho que esse livro aqui eu vou, por enquanto eu estou amando, né? Mas, claro, estou nas páginas iniciais. A gente se vê na semana que vem. Desejo uma excelente semana para todos com muita luz, porque estamos precisando, muita luz, muita tolerância, muita compreensão, muito respira fundo e deixa pra lá, muito abstrai, finge demência. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra então com as comprinhas do mês. Um beijo no coração.